Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aqui para Marcione Bentes. Boa tarde, Marcione. Boa tarde, Gabriel Matos. Boa tarde, Doriane Melo. Boa tarde, Alieneu Pinheiro. Boa tarde. Estamos aqui hoje, né? Eu estou de volta hoje para cobrir o horário do professor Alexandre. O Alexandre não está se sentindo bem hoje, então coube a mim cobrir o horário dele. Então, a gente vai trabalhar hoje língua portuguesa, tudo bem? Vou trabalhar então a parte de português com vocês. Eu sei que quem trabalha português é o professor Silvio, mas eu vou passar por uma parte de interpretação textual. A prova do Enem é uma prova quase 100% interpretativa. As 33, 30 questões de linguagens, porque era assim, de língua portuguesa, porque a prova de linguagens ela tem questões de outras áreas, não é só língua portuguesa. Tem literatura, tem artes, tem filosofia, tem educação física, não é? A língua estrangeira, mas realmente, a parte de língua portuguesa, dá uma média de 30 a 33 questões das 45. E aí, nesse total destas questões, a maioria é interpretação textual. E nós não podemos perder esse foco da interpretação, razão pela qual eu vou, nesta aula, então, trabalhar com vocês esse processo interpretativo, tudo bem? Olha só, para a gente trabalhar a interpretação textual, deixa eu começar aqui já colocando para vocês aqui um detalhe. Vamos ver aqui já, né, o material proposto para hoje. Então, o nosso foco, tudo bem? Então, você está comigo, o professor Wirley, hoje. Nosso foco vai ser a interpretação textual. Eu vou ler aqui com vocês o texto e já vou trabalhar um detalhe bem interessante relacionado a esse processo. Olha só, vamos ao texto para o nosso material de hoje de trabalho. Diz assim: no fundo da cidade, escondido entre prédios altos e ruas movimentadas, havia um pequeno jardim que quase ninguém notava. Lá, suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem, e seu perfume se espalhava como um segredo. Alguns indivíduos, por acaso, encontravam o lugar e sentiam uma estranha paz, como se tivessem voltado para casa depois de muito tempo. No entanto, a maioria das pessoas passava apressada, sem imaginar que atrás de um muro simples havia um espaço capaz de silenciar o cansaço e despertar a fé e a esperança. Esse é o texto, tudo bem? Eu quero que, antes que a gente trabalhe o texto, deixa eu colocar para vocês aqui dois detalhes. A interpretação textual, só para nós vermos aqui, a interpretação textual, vamos colocar aqui, anote aí no seu material também. Olha lá, letra de professor de redação, né? Certo? É, meu amigo. Letra de professor de redação. E aqui a tela do vidro ela desliza, então não dá para ficar tão perfeito, mas no papel fica mais perfeita, é brincadeira. Mas assim, é claro, né, eu não posso trabalhar a redação sem ter um modelo, um exemplo de referência para vocês. A interpretação textual, ela é voltada em 5 princípios. Nós temos então 5 princípios que estabelecem a interpretação textual. São as 5 diretrizes. A primeira diretriz são as pistas textuais. A primeira diretriz são as pistas textuais, perfeito? As pistas textuais são determinadas palavras
registradas no próprio texto. Que servem como evidências para corroborar a resposta correta. Então, olha só, as pistas textuais, tudo bem? Elas são determinadas palavras registradas no próprio texto, que servem como evidências para corroborar a resposta correta. Então você tem que procurar exatamente estas pistas textuais no texto, as pistas textuais. Elas são palavras escritas no texto e elas servem para dar a base, para dar o alicerce da sua resposta. Esse é o primeiro elemento relacionado ao processo da interpretação textual. Perfeito? Agora vamos a um segundo elemento aqui para a gente perceber o processo. O segundo elemento da interpretação textual são os conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios. Perfeito? Conhecimentos prévios compreendem todos os saberes e aprendizagens compreendem todos os saberes e aprendizagens adquiridos. Lembrando que adquiridos concorda com saberes e aprendizagens. Como saberes é masculino e aprendizagens é feminino, quando eu tenho dois gêneros diferentes, a concordância é no masculino plural. Tudo bem? Regra geral de concordância na língua portuguesa. Então, compreendem todos os saberes e aprendizagens adquiridos ao longo da vida. Do próprio leitor. Ao longo da vida, do próprio leitor. Servem para ampliar as informações e entendimentos do texto. Olha só, conhecimentos prévios. Por que conhecimentos prévios? A palavra conhecimentos tem a ver com saberes, aprendizagens. Por que prévios? Prévios se refere a antes. Então, não é o texto que vai me ensinar, não é o texto que vai me dizer.
eu já sei. Por que eu já sei? Porque eu já li, eu já pesquisei, eu já escutei, eu já estudei, eu já acessei alguma informação, algum comentário, alguma postagem, algum livro, alguma reportagem, eu já assisti que me forneceu esse conhecimento. Então, as minhas aprendizagens, os meus saberes, eles funcionam como conhecimentos prévios. Quando eu leio um texto, o meu saber ele vai preenchendo as lacunas do texto. Por exemplo, esse texto que nós lemos diz assim, né? No fundo de uma cidade. Então, eu sei o que é cidade, certo? Aí, jardim, eu sei o que é jardim. Então, o texto não precisa me explicar o que é jardim, não precisa explicar o que é cidade. As pessoas passam apressadas, eu sei o que é apressada. Então, eu vou lendo e as significações, os sentidos vão sendo preenchidos no meu cérebro. Então, como é que isso acontece? Porque eu tenho conhecimento prévio. E quando algumas informações são ditas no texto, eu tenho que preencher a partir também do meu conhecimento prévio. Nem todas as informações estão registradas no texto. Então, muitas eu tenho que preencher com o meu conhecimento. Esse conhecimento prévio, ele é chamado popularmente de leitura de mundo. Você deve ter escutado já essa expressão, leitura de mundo. Nós precisamos ter leitura de mundo. Já escutou? Então, essa expressão, leitura de mundo, ela é cientificamente chamada de conhecimento prévio, ou conhecimentos, no plural, prévios. E lembrando que são prévios porque não é o texto que vai me fornecer os conhecimentos. Eu já os adquiri, eu já sei, eu já aprendi. Então são saberes e aprendizagens adquiridos ao longo da minha vida. E cada leitor possui os próprios conhecimentos prévios. Você possui os teus conhecimentos, eu possuo os meus. Por isso que as leituras elas são diferenciadas. Há, por exemplo, interpretações que eu consigo interpretar melhor do que você, ou há interpretação que você consegue interpretar melhor do que eu, porque você tem mais conhecimento naquele assunto. De repente, eu tenho mais conhecimento. Digamos que seja um texto que fale sobre futebol. Eu não tenho tanta leitura de futebol, você tem mais. Então, você interpreta mais do que eu, porque você tem mais subsídio, tem mais conhecimentos prévios do que eu tenho. Então, por isso é importante nós sermos bons leitores e lermos de tudo um pouco, para que assim, lendo de tudo um pouco, eu possa ter exatamente o maior arsenal possível para que eu possa ler e interpretar com mais qualidade os textos. Lembrando que a prova do Enem, a prova de língua portuguesa, é uma prova centrada no processo interpretativo. Então você vai ter questões ali, 30 questões de interpretação quase generalizadas. Então você tem que ser bom de interpretação, senão a tua nota vai ser uma nota baixa na prova de linguagens. Então aqui eu estou focando um detalhe, já que estou numa aula extra esta semana, nós trabalhamos a redação na terça-feira e eu estou aqui agora com uma aula extra fazendo esse processo para que você tenha essa percepção. Sinceramente, eu já estava ansioso, já aguardando essa aula extra para que eu pudesse entrar com essa dica para vocês. As condições não foram possíveis, mas hoje aprove que eu pudesse vir aqui cobrir o professor Alexandre. Então, eu aproveitei, foi assim de Deus essa chance para que eu pudesse passar esse processo interpretativo para vocês, para que vocês possam ter uma visão mais adequada da prova do Enem em relação a linguagens. Então, aqui são os conhecimentos prévios, tudo bem? Então, esses conhecimentos são todos os saberes e aprendizagens adquiridos ao longo da vida do próprio leitor. Servem para ampliar as informações e entendimentos do texto. Agora vamos ao terceiro, são 5 diretrizes, vamos à terceira diretriz. Vamos juntos lá para você perceber como funciona o processo da interpretação textual. Para você ver que tudo isso aqui é interpretação textual. Então eu analiso as pistas textuais. Para você entender as pistas textuais, imagine a cena de um crime, porque a leitura, na verdade, ela é um processo investigativo. Então, quando um investigador chega à cena de um crime, ele tem que saber que tudo ali são pistas. Tudo naquela cena são pistas. Se ele vê, por exemplo, uma mancha no tecido do sofá, se ele está numa cena de um crime, aquela mancha no tecido pode ser uma pista
pode ser uma evidência. Então ele não pode pisar, passar a mão, macular aquela pista. Se ele vê, por exemplo, um caco de vidro no chão, aquele caco de vidro no chão pode ser uma pista. De repente, aquele caco foi a arma utilizada para o crime. Então, ali pode ter o DNA da vítima, o DNA do próprio criminoso. Se eu vejo uma gota de um líquido no chão, eu não posso pisar naquela gota. De repente, pode ser uma gota de suor, uma gota de sangue. Tudo bem? Então, aquilo tudo pode ser pista. Então, quando eu estou na cena de um crime, eu tenho que estar atento aos detalhes. É isso que eu quero que você entenda. Eu preciso estar atento aos detalhes. O problema é que hoje, atualmente, muitos investigadores, eles não querem mais buscar os detalhes na cena de um crime. Sabe o que eles querem? Eles querem as imagens das câmeras. Eu sou investigador, chego à cena de um crime, aí eu falo com o proprietário do local: você tem câmeras aqui? Tem, então me dá as imagens da câmera. Tipo assim, a gente quer a coisa tudo de graça agora. Eu não quero mais garimpar, eu não quero mais investigar, eu não quero mais fazer aquela investigação raiz. Aí, quando estamos interpretando textos, fazendo aqui uma metáfora, muitas pessoas, elas quereriam as imagens das câmeras para acessarem as respostas. Só que nós não temos essa condição. Então, aqui eu tenho que investigar mesmo. Aqui eu tenho que fazer, não é? Aqui eu tenho que fazer o processo de leitura. Então, as interpretações do Enem, elas exigem isso do estudante, do aluno, que ele possa, de fato, não é porque eu sou alfabetizado, que eu vou só ler as palavras, não, eu tenho que perceber com mais profundidade, perceber os detalhes, tudo bem? É isso aí, Gabriel Matos. Que bom, né? Que bom mesmo. Muito bom. Como eu falei para vocês, eu estava já ansioso por esse espaço para poder fazer essa parte com vocês, tudo bem? Para que você tenha mais capacidade de pontuar na prova de linguagens, tudo bem? Eu estou preparando vocês para a redação, mas estou aqui hoje numa preparação para a prova de linguagens, os 1000 pontos de linguagens. Lembrando que linguagens também são 1000 pontos. Então, quanto mais pontuarmos, melhor será a nossa nota e você terá muito mais acesso à faculdade o ano que vem, ao nível superior, se Deus quiser. Vamos aqui ao terceiro item, certo? Terceira diretriz é chamada de pressupostos. Então, pressupostos. Aí os pressupostos são informações ideias e sentidos que se vinculam se relacionam Então, são informações, ideias e sentidos que se vinculam, que se relacionam no contexto frasal. Aí, os pressupostos servem os pressupostos servem para unificar e convergir a textualidade para
uma leitura unívoca. Leitura unívoca. Então, olha só, vamos aqui ver agora os pressupostos, vamos aos detalhes, tudo bem? Estamos conhecendo, então, o terceiro princípio, que são os pressupostos. Os pressupostos são informações, ideias e sentidos que se vinculam, certo? Se vinculam, se relacionam no contexto frasal. Eles servem para unificar e convergir a textualidade para a leitura unívoca. O que é a leitura unívoca? A leitura unívoca é que gera única interpretação, certo? Então, a leitura unívoca que gera, anote aí se você quiser, única. Unívoca é única, então, que gera única interpretação. Então, leitura unívoca que gera única interpretação. Quando eu estou lendo, por exemplo, essa palavra aqui no início, ela vai se vincular com outra palavra lá para o meio, que se relaciona com outra palavra lá para o fim. Então, essa textura, esse tecido, essas peças que vão se unindo, essa informação se vincula àquela outra informação. É como se fossem peças de um quebra-cabeça que fossem sendo montadas e, ao fim, aparece a imagem, correto? Lembra disso? Você coloca as peças todas espalhadas sobre a mesa e vai montando as peças. E ao fim do teu trabalho, aí está a imagem. Então, a mesma coisa. Então, essas peças que vão sendo montadas é como se fossem pedaços do texto que vão se vinculando, vão se relacionando. Isso a leitura faz de forma científica, na verdade. É um processo intelectual. A gente vai, de forma cognitiva, a gente vai juntando as partes do texto para ter único entendimento do texto. Então, essa parte eu não entendi. Então, eu não tenho o vínculo, eu não tenho o relacionamento, eu tenho que relacionar essa parte para que eu entenda. Eu não posso ler um texto e ficar sem entender as partes. Então, o pressuposto, ele é responsável por unificar, por convergir todas as partes para gerar uma única interpretação. Tudo bem? Aí vamos agora para o quarto princípio. Vamos ver o quarto princípio. Então, anote aí no seu material esse quarto princípio, que são os implícitos. Implícitos. Os implícitos são informações ideias e sentidos, parece com os pressupostos, não é? Tem a mesma parte inicial dos pressupostos. Então, são informações, ideias e sentidos que se encontram subentendidos. Subentendidos no contexto frasal. Servem para amplificar o entendimento da mensagem. Mensagem é sinônimo de texto, lembre-se disso. Então, olha só, os implícitos, eles são
informações que estão subentendidas. Lembra das entrelinhas? Ah, você tem que ler as entrelinhas, lembra disso? Então, essa leitura das entrelinhas são os implícitos. Informações, ideias e sentidos que estão subentendidos no contexto frasal. Então, tá aqui, olha, são os implícitos. Eles também são informações, ideias e sentidos que se encontram subentendidos no contexto frasal. Subentendidos porque eles não estão escritos. Aí você tem que entender que esses subentendidos aqui, fazer aqui uma referência. Nas entrelinhas. Certo? Então, subentendidos nas entrelinhas. Exatamente, subentendidos nas entrelinhas. Então, esse aspecto relacionado ao que está subentendido é uma leitura avançada, porque às vezes a pessoa ela não consegue ler o que está escrito. Então, o desafio aqui é você ler além do que está escrito. Esse é o desafio. Não é à toa que nós somos o curso desafio, não é? Então, você tem que ler além do que está escrito. Você tem que ler as entrelinhas, ler o subentendido. Essa é a leitura dos implícitos. Isso amplifica o entendimento do texto. E vamos ao último recurso, ao quinto recurso e último, que talvez seja um dos mais famosos, é a inferência. Já ouviu falar da inferência, né? Infere-se, tem-se por inferência. É a inferência, meu amigo. As inferências. As inferências são conclusões. Lógicas. Geradas por deduções e raciocínios. Totalmente, deduções e raciocínios totalmente amparados nas informações ideias e sentidos que perfazem o texto. Perfazem é sinônimo de compõe, que compõe o texto, perfazem o texto. Só para você escrever de forma diferenciada. Eu estou aqui já mostrando para vocês a habilidade de escrever, certo? Na redação nós temos que ter esse vocabulário diferenciado. Eu sei que eu estou aqui fazendo uma aula de português, sobretudo interpretação textual hoje, mas eu já aproveito a dica para ampliar também a tua visão da redação. Então, na hora de você produzir uma redação, não é só o fato de você, né, escrever só o óbvio, mas você também trabalhar palavras, né, diferenciadas. A Josiane, né, que concorda, verdade. Josiane, boa tarde. Alieneu, e a nossa colega que acompanhava as aulas no trabalho ainda está conosco? Quem é, Alieneu, a colega que acompanhava as aulas no trabalho? Interessante, né? Muito bom saber que a pessoa está no trabalho acompanhando as aulas. Que maravilha. Você sabe o nome da colega, Alieneu? Fala aí para a gente perguntar por ela aqui.
Aí eu vou perguntar por ela aqui ao vivo. Então, olha só, gente. A aprendizagem relacionada à interpretação textual. Elaíse. Boa tarde, Elaíse. Que bom ter você conosco aqui. Muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns pela sua... Vocês todos estão de parabéns pela disposição, pela garra, pela perseverança. É isso, gente. Os vencedores são aqueles que perseveram. Vencedor não é aquele que começa, só começa, não. Vencedor é aquele que começa, persevera e chega ao fim de forma esplêndida. Esse é o vencedor. Voltei, né? É você, Elaíse, que acompanhava as aulas do trabalho? É você? Diz aí se é você, sim ou não. Voltei novamente. Que maravilha, né? Você ter voltado, Elaíse. O Alieneu perguntou onde está a nossa colega que acompanhava as aulas do trabalho. Eu quero saber se é você, Elaíse. É você que acompanhava as aulas do trabalho? Vamos lá, então. Olha só, enquanto ela responde aí, deixa eu avançar aqui. Veja bem, nesse caso, estamos falando agora das inferências, certo? Não era a Elaíse, né? Ela só voltou, mas que bom que você voltou, Elaíse. Muito bom você estar de volta conosco. Não é você que acompanhava as aulas do trabalho, mas você está aqui, é maravilhoso, tudo bem? Que bom que você está aqui. Olha só, as inferências. Inferências são conclusões lógicas. O que é inferir, professor? É concluir logicamente. É uma conclusão lógica, perfeito? Essa conclusão lógica, ela é gerada por deduções, por raciocínios. Só que não são deduções e nem raciocínios quaisquer, não. São deduções e raciocínios totalmente amparados nas informações, ideias e sentidos que perfazem o texto. Então, eu não posso ficar fazendo deduções livres, não. Eles precisam estar amparadas no texto. Então, veja bem, estas são as 5 diretrizes da interpretação textual. Então, aqui estamos trabalhando exatamente a interpretação textual mediante as 5 diretrizes. Aí, eu começo nas pistas textuais. Eu olho para o texto e eu vou percebendo as pistas. Por isso que é importante você riscar, você sublinhar, circular, fazer a tua legenda. Então, essa espécie de legenda que você cria no texto, certo? Essas marcações que você sublinha, ou circula, ou faz um retângulo na palavra, coloca uma seta. Então você está marcando o texto. Isso é muito bom, porque o teu cérebro ele consegue ter mais visão dessa forma. O nosso problema é que a gente fica muito distante do texto. Eu leio aqui o texto muito superficial, eu já quero interpretar. Entenda uma coisa, a banca que organiza a prova do Enem é uma banca de concursos. A banca antes era a banca FGV. A banca FGV é uma das bancas mais avançadas de concursos do Brasil. Agora, quem está organizando a prova do Enem é a banca Sebrasp. A banca Sebrasp também é uma banca super avançada. A banca Sebrasp é quem organiza as provas da Polícia Rodoviária Federal, as provas da Polícia Federal e as provas dos tribunais, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Eleitoral, correto? Então são tribunais, meu amigo. Essas são provas avançadas. A mesma banca que organiza as provas desses concursos avançadíssimos é que organiza a prova do Enem. Então, o mesmo critério de interpretação que elas impingem lá nos concursos, ela impinge aqui no Enem. E se eu ficar sem essa percepção, eu vou me perder na análise. O Alieneu disse que não lembra o nome da colega, né? Ela assistia às aulas escondidas. Segundo ela, não sei o nome. Perfeito, né? Coitada, ela não podia... Realmente ela estava no trabalho, né? Não podia ficar lá aparecendo, né? Tem que ser escondida mesmo. Mas olha, se você estiver conosco aí, você, aluna que assiste às aulas no trabalho, que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, que Deus fortaleça a tua percepção, e que você consiga alcançar o seu sonho.
Quando o desafio ele era antes, porque nós voltamos, não é? Nós tínhamos o espaço físico. Inclusive, tem uma boa notícia para você, viu? A partir do ano que vem, nós vamos ter o desafio online e também espaço físico ao vivo, presencial. Mas vai ser desafio online, continua, e presencial. Vamos ter os dois o ano que vem, a partir do ano que vem. Então, quando nós éramos antes só presenciais, teve uma história interessante. Como tinha muita gente na sala, eram 800 pessoas, era muito grande mesmo, nós tínhamos salas que cabiam 2.000 pessoas na mesma sala, lá no Desafio Renascer. Quem conhece, né, deve lembrar, um espaço imenso que comportava 2.000 pessoas na sala, de manhã, 2.000 à tarde, 2.000 à noite. Então ali eram 6.000 pessoas no Desafio Renascer. Aí o Desafio Santana comportava mais 1.000 pessoas e o Desafio Santenês comportava mais 1.200 pessoas. Aí eram 3 unidades que nós tínhamos, Santana, Santenês e Renascer. Aqui na unidade do Santenês, na verdade aqui em Macapá, na unidade do bairro Santa Inês, no desafio do bairro Santa Inês, que fica perto da Orla, tinha muita gente lá, 1.200 pessoas, né? Então, claro, tinha muitas pessoas que faziam suas vendas ambulantes. Então, tinha gente que ficava lá parado com carrinho de espetinho, pipoca, certo? E tinha um pipoqueiro. Essa que é a história que eu vou contar rapidinho para vocês aqui. Tinha um pipoqueiro, e esse pipoqueiro, ele parava bem na porta, a maioria parava lá longe, e ele parava bem na porta da sala de aula. Ele não podia entrar, estava com carro de pipoca, né? Ele estava vendendo a pipoca, mas o que ele fez? Ele comprou um caderninho, uma caneta, e ele ficava ali assistindo às aulas, lá em pé, no carro de pipoca. A pessoa chegava, ele vendia pipoca e pegava o caderno e anotava aqui as aulas de física, de matemática, de geografia, história, redação, português. Ele anotando, química, biologia, aí anotando. Gente, ele passou no vestibular, passou. Quando nós fomos à Universidade Federal do Amapá, ele passou na Unifap. Na época era vestibular, não era Enem ainda, né? O Enem não estava com essa força que está hoje. E ele passou, um pipoqueiro que ficava em pé, assistindo as aulas lá fora, anotando, vendendo pipoca, anotando, passou no vestibular. Se eu não me engano, o curso dele foi enfermagem. Salvo engano, enfermagem. Então, olha só, basta a pessoa se esforçar, querer. Às vezes eu estou com todo o tempo disponível, mas eu não estou interessado. Então, não tem como. A vida é uma consequência. Eu só posso colher aquilo que eu semeio. Então, se eu semeio, eu colho. Agora, se eu não semeio, eu não vou colher. Então, eu quero colher vitória, eu quero colher sucesso, mas eu não estou semeando. Cadê minha semeadura? Então, você está aqui conosco, é a tua semeadura. Esse pipoqueiro era a semeadura dele. Essa colega que assiste a aula lá, escondida no trabalho, é a semeadura dela, certo? Então, isso é que vale a pena mesmo. Perfeito? Aí a Laís fala, comecei desde o início da aula do desafio. Aí em agosto fiquei menos focado, em setembro vim às vezes só, mas estou estudando muito. É isso, Laís, persevera, fica firme mesmo. Vem a vontade de desanimar, de parar, mas fica firme. Segura, porque os vencedores são aqueles que persistem. Numa corrida, a pessoa que começa a sentir uma dor aqui na perna, a cãibra, aí ela para. Querida, parar, desistir é o que a maioria faz. Lembra de uma corrida? Começa com 5, 10 mil pessoas. Agora, quem cruza ali em chegada? Uns 100, uns 200, uns 300. E aqueles outros milhares ficaram pelo caminho, desistiram. Então, desistir é a coisa mais fácil que tem. Mas persistir, chegar até o fim e vencer, isso é para os dignos, para os de honra. Então, vamos avançar, vamos ficar firme, viu? O Alieneu é da época do Santa Inês. É isso, Alieneu? Que maravilha, né? Que bom. O Edilson Júnior, muito bacana essa história, massa mesmo. Edilson, muito bom. Pipoqueiro, meu amigo, pipoqueiro, passou no vestibular para a Unifap, enfermagem, olha só, né? A Elaíse sentindo falta das aulas. Isso, Elaíse, sim, professor, é isso, minha amiga. Fique firme mesmo. Quero ver você na universidade no ano que vem, certo? A Marcione também é da turma do Santa Inês. Lembra do pipoqueiro, Marcione? Olha que maravilha! A Marcione lembra do pipoqueiro que passou no vestibular, né? Lembra? Exato, Marcione, é isso.
É, Gabriel, história incrível. Tá aqui, a Marcione é testemunha do pipoqueiro. Tá aí, ó, tá vendo? Confirmando aqui a história, a veracidade da história. Sim, Laís, fica firme até o fim, em nome de Jesus. É isso, minha querida. É isso mesmo. Parabéns pela disposição. Então, olha só, a interpretação ela vai ter as 5 diretrizes, certo? As pistas textuais são as palavras que vão nos dar as evidências. Os conhecimentos prévios são os nossos saberes que vão ampliar o texto. Os pressupostos que vão fazer os vínculos para que nós tenhamos toda a percepção do geral, da unidade do texto. Os implícitos, que são as leituras. Olha só, quando falamos de interpretação textual, é isso aqui, gente. Interpretação é isso aqui, olha. Você tem que interpretar as pistas textuais, você tem que colocar os teus conhecimentos prévios para ampliar o texto, fazer a interpretação dos pressupostos, vincular, fazer a interpretação do que está implícito, subentendido, e alcançar as inferências. As inferências são as conclusões. Você conclui na inferência, perfeito? Então você tem então a visão da pista textual, correto? Então você olha para o texto, aí você pega as pistas, as informações. Aí das pistas você avança para os conhecimentos prévios. Você então passa para o texto os teus conhecimentos, os teus saberes, os teus conhecimentos. Aí, com isso você amplia nos pressupostos, vinculando, depois você lê o que está implícito e, por fim, você conclui. Tudo bem? Vamos de volta, então, para o texto. Vamos lá, ele diz assim, olha, vamos aqui para o texto de volta. No fundo da cidade, atenção, vamos lá, no fundo da cidade, escondido entre prédios altos e ruas movimentadas, havia um pequeno jardim que quase ninguém notava. Lá suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem, e seu perfume se espalhava como um segredo. Alguns indivíduos, por acaso, encontravam o lugar e sentiam uma estranha paz, como se tivessem voltado para casa depois de muito tempo. No entanto, a maioria das pessoas passava apressada, sem imaginar que atrás de um muro simples havia um espaço capaz de silenciar o cansaço e despertar a fé e a esperança. Primeira questão. O texto fundamenta sua temática em um contraste central que se estabelece entre, letra A artificialidade da maioria dos cidadãos e a espontaneidade do jardim, B, a pressa das pessoas e a beleza do jardim, C, o fundo histórico da cidade e a presença calma e iminente do jardim, D, a beleza planejada das flores e a desordem urbana, E, o silêncio do jardim e a indiferença da cidade. Vamos lá, um minutinho para você pensar na resposta da primeira questão. Ok, vamos à resposta da questão, vamos lá? Olha só, o texto fundamenta sua temática em um contraste central que se estabelece entre. Então, o texto ele fala, no fundo da cidade, escondido entre prédios altos e ruas movimentadas, havia um pequeno jardim que quase ninguém notava. Então, temos aqui, olha, temos cidade e temos um pequeno jardim. Já é um contraste, né? Que quase ninguém notava. Lá suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem, e seu perfume se espalhava como um segredo. Alguns indivíduos, por acaso, encontravam o lugar e sentiam uma estranha paz, como se tivessem voltado para casa depois de muito tempo. No entanto, a maioria das pessoas passava apressada, sem imaginar que atrás de um muro simples havia um espaço
capaz de silenciar o cansaço e despertar a fé e a esperança. Lindo, né? Olha aqui, ó. Silenciar o cansaço. Temos um contraste aqui, olha. Despertar a fé. Despertar a esperança. Outro contraste. Temos jardim, um pequeno jardim e a cidade. O jardim pequeno, a cidade de prédios altos e ruas movimentadas. Então, temos um cenário aqui, né? As pessoas apressadas, aflitas. O jardim, ele podia transmitir paz, podia transmitir tranquilidade, mas as pessoas apressadas, aflitas. Então, olha só, o texto fundamenta sua temática em um contraste central que se estabelece entre... Eu vou à resposta direto já, tudo bem? Vamos à resposta direto? Então está aqui a resposta, a letra A. A artificialidade da maioria dos cidadãos e a espontaneidade do jardim. Essa é a resposta. A artificialidade da maioria dos cidadãos. Quando o texto fala aqui, olha, o texto fala aqui, a maioria das pessoas. Olha aqui, olha. Vamos só ver aqui. A maioria das pessoas aqui, olha, a maioria das pessoas passava apressada, sem imaginar. Então, isso é artificialidade. A artificialidade é superficialidade. Na prova do Enem, essa técnica aqui é usada demais. Qual técnica? Eles usam sinônimos. Então, o texto disse a maioria das pessoas. A resposta, maioria dos cidadãos. Que se são pessoas que residem em cidades, são cidadãos, certo? Tem a cidadania. Então, pessoas que residem em cidades são cidadãos. Eles têm ali o usufruto básico das leis e direitos, não é? Então, isso é cidadania. Nesse caso, então, cidadãos, pessoas, são sinônimos. Observe, então, o Enem, ele usa demais essa técnica. Aí o texto disse, né? Apressada, sem imaginar. Isso é artificialidade, ou seja, superficialidade. A pessoa está na superfície, ela não mergulha, ela não olha o profundo, ela está só na superfície aqui, ou seja, artificial, ela não é natural, certo? Fica numa artificialidade. Aí, a espontaneidade do jardim. Por que espontaneidade? Porque, olha só, vou mostrar para vocês. Por que espontaneidade? Está aqui, olha. Porque lá no jardim, suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem. Então, o jardim é espontâneo, ele é natural. Ou seja, as flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem. Então, isso é espontaneidade. Não precisa de alguém, é espontâneo, é natural, correto? Então, o INEP e a própria banca que organiza a prova do Enem, ela pega essas informações. Essas informações são conclusões, isso aqui é inferência, são conclusões lógicas. Se as flores no jardim nascem sem mãos humanas, isso é espontâneo. Se é espontâneo, então é espontaneidade do jardim, entendeu? Se as pessoas passam apressadas sem notar, isso é superficialidade, sinônimo de artificialidade. Então a banca pega o sentido e trabalha um sinônimo para o sentido do que o texto diz. Essa é a técnica que a interpretação do Enem utiliza de forma magnífica. E as pessoas se perdem porque elas não conseguem processar a ideia, processar o sentido. Daí que fica o problema na hora de você resolver uma questão de interpretação. Por que a letra B está errada? Vamos lá. Eu só posso interpretar, eu vou aqui voltar para as diretrizes, certo? Olha só, as diretrizes falam das informações, olha aqui, olha, as informações, olha aqui, ó, informações, ideias e sentidos. Informações, ideias e sentidos, certo? Informações,
ideias e sentidos. Por que eu estou frisando isso? Informações, ideias e sentidos. Eu só posso interpretar se o texto me fornecer a informação ou a ideia, o sentido. Ou não, né? Ou. Informações, ideias e sentidos. Os três ou um dos três. Se o texto não fornece a informação, não fornece a ideia, não fornece o sentido, eu não posso interpretar. Se você quiser, está aqui o texto, olha, pode ler o texto, pode reler o texto quantas vezes quiser, tudo bem? Você vai perceber que a letra B está errada. Olha só, por que está errada? Porque o texto não fala de beleza do jardim. Em momento algum, o texto fala de beleza do jardim. Ele fala da paz do jardim, mas não da beleza, certo? Ah, mas professor, todo jardim é bonito. Mas o texto não fala de beleza. Eu não posso interpretar o que não está no texto, meu amigo. Você entende isso? Porque a própria inferência, olha a inferência lá, vamos voltar para a inferência. A inferência, olha aí, ó, são conclusões geradas por deduções, raciocínios totalmente amparados nas informações, ideias e sentidos do texto, que perfazem o texto. Então, mas aqui eu acho que todo jardim é bonito. Isso é opinião. E interpretação não é opinião. Então, o texto fala de jardim, flores, pequeno jardim. Ele fala seu perfume se espalhava como um segredo. Alguns indivíduos, por acaso, encontravam o lugar e sentiam uma estranha paz. Paz, como se tivessem voltado para casa depois de muito tempo. No entanto, a maioria das pessoas passava apressada, sem imaginar que atrás de um muro simples havia um espaço capaz de silenciar o cansaço e despertar a fé e a esperança. Não fala de beleza, percebeu? Em momento algum fala de beleza. Por isso a letra B erra. Professor, só uma palavra errada da letra B? É isso, só uma palavra errada. Isso também é uma técnica muito usada na interpretação do Enem. Letra C, o fundo histórico da cidade. O texto não fala de fundo histórico da cidade. Ele fala assim, olha, no fundo da cidade. Quando fala no fundo da cidade, é lá na parte final da cidade. Tudo bem? Lá na periferia da cidade. Aquela parte ali que ninguém mais olha, lá no fundo da cidade. Não fala de histórico. Então, histórico não tem nada a ver com o texto. E nem iminente. Iminente não. Aqui a palavra seria eminente. Certo? Olha aqui, ó, eminente. Então seria a palavra eminente, com E. O que é eminente? Importante. Especial. Notável. Isso é eminente. Ozi, anjos. Boa tarde, Ozi. Que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, Ozi. Maravilha ter você aqui conosco. Então, é eminente, certo? É isso aqui, ó. Notável, especial. Então, o jardim era especial, era importante, mas não iminente. Iminente é quase para acontecer. Nada a ver a palavra aqui. A letra D. A letra D tem o mesmo erro da letra... Tem o mesmo erro da letra... O que houve aqui, meu Deus? Tem o mesmo erro da letra... O mesmo erro da letra... Da letra B. A letra D vai ter o mesmo erro da letra D. Vamos ver aqui. Solicitar aqui a ajuda dos meus... Olha só, a letra D, ela vai ter o mesmo erro da letra D. Perdão, a letra D, vamos lá agora sim, valendo, tem o mesmo erro da letra B. A letra D fala de beleza.
Então o texto não fala de beleza, olha só, a beleza planejada das flores. E também não é beleza planejada das flores. As flores nascem sem o auxílio de mãos humanas, ninguém planejou. Elas nascem de forma espontânea, natural, certo? E a desordem urbana, até pode ser, né? A pressa, as ruas. Mas o texto não fala de desordem urbana, mas deixa aí. Letra E, o silêncio do jardim e a indiferença da cidade. Não se trata de indiferença da cidade. O correto, olha, presta atenção nos detalhes, é indiferença das pessoas. Eu vou corrigir aqui, tá? Eu vou corrigir. Não é indiferença da cidade, é indiferença das pessoas. Não é da cidade, é das pessoas. Tudo bem? Tá aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui para você confirmar. Pessoas passavam apressadas, certo? Ninguém notava o jardinzinho, ninguém. Alguns, por acaso, encontravam o lugar. Alguns, por acaso. Mas a indiferença não é da cidade, é das pessoas. Ninguém notava. Pessoas passavam apressadas, certo? Então não é da cidade, é das pessoas. Perceberam aqui os erros das letras B, C, D e E para a resposta não ser letra nem B, nem C, nem D e nem E? Correto? Vilani Andrade, boa tarde. Boa tarde, Vilani, tudo bem? Que bom ter você conosco, né? Gabriel Matos percebeu aqui, percebeu, Gabriel? Muito bem. Número 2, vamos lá. Número 2. Quando o narrador afirma que suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem, sugere-se principalmente a ausência de pessoas para cuidar das flores, B, o caráter natural e despojado da vida, C, a incapacidade da cidade de manter jardins, letra D, a ausência de alguém que cuidasse do lugar, letra E, a dificuldade de se encontrar jardineiros no contexto urbano. Pense aí 30 segundos na resposta da questão 2. 30 segundinhos. Resposta da questão 2. Vamos lá, então. Olha só. Parabéns para quem marcou aqui na questão 2. A questão 1 ficou bem pareada, né? 8 votos. Como se cada um marcasse 2, né? 2 marcasse na letra A, 2 na letra B, 2 na letra C. Olha só, vamos à questão 2. Quando o narrador afirma que suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem, sugere-se principalmente, letra A, a ausência de pessoas para cuidar das flores, B, o caráter natural e despojado da vida, letra C, a incapacidade da cidade de manter jardins, letra D, a ausência de alguém que cuidasse do lugar, letra E, a dificuldade de se encontrar jardineiros no contexto urbano. A resposta da questão 2, vamos à resposta já, não é? Vamos lá, já deu tempo para vocês pensarem. Então, parabéns para quem marcou aqui a letra B, o caráter natural e despojado da vida. Quando diz que suas flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem, a letra A já falou, isso é a espontaneidade do jardim. Ou seja, o jardim é espontâneo. Não precisava de alguém para cultivar. Isso é o caráter natural e despojado da vida. Ou seja, a vida, jardim, são seres vivos. Flores, plantas, são seres vivos. Então, se são seres vivos, isso é vida. A vida, lembra que eu falei que a técnica que o Enem trabalha é essa. O Enem pega o sentido do texto e trabalha o sentido aqui em sinônimos na resposta. Então, se as flores nascem sem auxílio de mãos humanas, é porque isso é o caráter natural
e despojado da vida. O que é despojado? Espontâneo. Lá na letra A estava espontaneidade. A letra B, despojado. Despojado e espontâneo são sinônimos. Pode pesquisar. Despojado é sinônimo de espontâneo. Então, aquilo que é espontâneo é despojado, aquilo que é despojado é espontâneo. Então, por que a letra A está errada? A ausência de pessoas para cuidar do jardim. Gente, olha só, para você prestar atenção, tá? O texto diz aqui, olha, deixa eu colocar para você ver aqui, o texto fala assim, olha, diz que alguns, olha aqui o texto, alguns indivíduos, por acaso, encontravam o jardim. Eu pergunto a vocês, como é que esses alguns encontravam? Eles encontravam por acaso. Olha aqui, ó. O que é por acaso? Por acidente. Ou seja, eles nem tinham interesse em encontrar o jardim. Eles encontravam o jardim por acaso, por acidente. Alguns, porque a maioria, tá aqui, olha, a maioria passava apressada. Alguns, a maioria. Alguns encontravam por acaso, a maioria passava apressada. Certo? Então, olha só, presta atenção. Se alguns, por acidente, encontravam o jardim, imagine alguém para cuidar do jardim. Se encontrar, olha o raciocínio lógico aqui, olha. Encontrar, não era, ninguém se dedicava a encontrar, era por acaso que encontrava. Como é que alguém vai se dedicar a cuidar? Encontrar, que é o mais fácil. Ninguém se interessava em encontrar, porque era por acaso. Como é que alguém vai se interessar em cuidar do jardim? Não tem lógica. Não tem lógica a ausência de pessoas. A ausência de pessoas é claro, né? E não é cuidar das flores, tá? Não é cuidar das flores, é cuidar do jardim. As flores são apenas um detalhe do jardim. Então não é cuidar das flores também. A incapacidade da cidade de manter jardins. O texto fala de jardim e não jardins. Jardim e não jardins. A ausência de alguém que cuidasse do local é igual à letra A, né? A ausência de alguém, certo? Letra A, a dificuldade de encontrar jardineiros no contexto urbano. Nada a ver também. As flores nasciam sem que mãos humanas as cultivassem. Não é dificuldade de encontrar jardineiro, não é ausência de pessoas, não é ausência de alguém, certo? É o caráter natural e espontâneo da vida, é isso. Vamos à questão 3. A imagem do perfume que se espalhava como um segredo funciona como uma... Então, a imagem do perfume que se espalhava como segredo funciona como uma A, contradição, pois o perfume, por ser secreto, não pode ser percebido. B, expressão do simbolismo da magia dos jardins. C, representação para a poluição da cidade. D, ironia em relação ao silêncio da maioria. Letra E, comparação que reforça a ideia de algo sutil e pouco notado. Pense aí um minuto na questão 3. Vamos lá, um minuto na questão 3. Vamos abrir a tela para vocês. Vamos à resposta da questão, vamos lá? A imagem do perfume que se espalhava como um segredo funciona como uma contradição, pois o perfume, por ser secreto, olha só, o perfume não é secreto. Se espalhava como um segredo. Não disse é secreto, não. Como é uma comparação, certo? Não é uma contradição. Letra B, expressão do simbolismo da magia dos jardins. O texto não fala de jardins, ele fala jardim, é singular. Representação para a poluição da cidade. O texto não fala de poluição. Lembra, eu só posso interpretar o que está no texto. Ironia em relação ao silêncio da maioria.
Maioria de quem? O texto foi claro, né? Maioria de quem? O texto falou aqui, olha. O texto disse maioria das pessoas. Então, o texto foi específico. E aqui, maioria quem? Quem maioria? Então, por isso, a resposta vai ser letra E. Olha aqui, ó. Comparação que reforça a ideia de algo sutil e pouco notado. Então, o perfume se espalhava como um segredo. Quando eu falo o perfume se espalhava como, olha aqui, olha, para você entender melhor, tá? Esse como aqui, olha, é uma comparação, tá certo? Quando nós usamos o como, fazemos uma comparação. O Silvio trabalhou figuras de linguagem com vocês, já que eu sei. Então, o como é comparação, comparação. Como? Por isso a letra E, de fato, é a resposta. Vamos à próxima. O sentimento experimentado por quem descobre o jardim, como se tivesse voltado para casa depois de muito tempo, pode ser entendido como, letra A, um alívio momentâneo do cansaço urbano, mas sem profundidade emocional. B, uma reação puramente saudosa de uma vivência que ficou no passado. C, um retorno simbólico a uma essência perdida, ligada à memória e ao acolhimento. Letra D, uma demonstração do quanto as pessoas precisam de paz e tranquilidade. Letra E, um efeito da nostalgia artificial induzido pela calmaria do jardim. Pense na resposta à questão 4, vamos lá? O sentimento experimentado por quem descobre o jardim, como se tivesse voltado para casa depois de muito tempo. Pode ser entendido como... Vamos lá, 1 minuto para você. Vamos à resposta da questão 4, vamos lá? O sentimento experimentado por quem descobre o jardim, como se tivessem voltado para casa depois de muito tempo. Pode ser entendido como? Pode ser entendido como. Letra A, um alívio momentâneo do cansaço urbano, mas sem profundidade emocional. Gente, voltar para casa depois de muito tempo não pode ser sem profundidade emocional. Quem é que volta para casa depois de muito tempo sem profundidade emocional? Claro que vai ter profundidade. A pessoa que volta para casa depois de muito tempo vai se emocionar, com certeza, não é? Como é que não vai ter profundidade emocional? A letra A perde por isso. Letra B, uma reação puramente saudosa de uma vivência que ficou no passado. Uma reação puramente saudosa. A letra B, ela não está errada. É uma resposta adequada. Vamos deixá-la aí quieta, né? Porque, veja bem, entre as respostas, lembra disso? Quando você faz uma análise, você tem as respostas. Vou colocar para você ver aqui, olha. Você tem as respostas, para você entender. Essas respostas, portanto, elas têm 2 tipos de critérios. Primeiro critério, algumas são respostas inadequadas. Estas respostas inadequadas, você já elimina. Você elimina. Entretanto, outras são respostas adequadas. Respostas adequadas. As respostas adequadas você deixa. Aí, ao fim da análise, você vai perceber, entre as adequadas, qual é a resposta mais adequada. Essa resposta mais adequada
é a que você deve marcar. Percebeu? Então, entre as respostas, há as inadequadas e há as adequadas. Não é que sejam certas, elas são adequadas. Aí, quando você percebe as respostas adequadas, porque, veja bem, as inadequadas você já descartou, já descarta, já elimina. Entre as adequadas, você tem que trabalhar comparando com o texto, sempre você vai analisar as informações, as ideias e os sentidos do texto. Você não pode trabalhar separado do texto. A interpretação é textual, não é o que você pensa, é o que o texto diz. Então, sempre é o que o texto diz. Não é a minha opinião, é a análise das informações, dos sentidos e das ideias do texto. Nesse caso, então, eu tenho as respostas adequadas, aí eu vou comparar com as informações do texto, as ideias e sentidos e vou perceber qual é a mais adequada. Essa mais adequada, então, eu vou marcar na minha análise. Eu volto para cá, olha só, é uma reação puramente saudosa de uma vivência que ficou no passado, certo? Temos aqui um detalhe, não é? Vamos lá, letra B, uma resposta adequada. Letra C, um retorno simbólico a uma essência perdida. Não é uma essência perdida. Se eu volto para casa, não é perdida, certo? Como se tivessem voltado para casa. Então, não é uma essência perdida. É uma essência saudosa, uma essência talvez distante, mas não perdida. Perdida é a palavra pesada. Perdida eu não tenho mais, eu não encontro mais. Como é que eu vou voltar para casa se está perdida essa essência? Então, eu não tenho mais vontade de voltar para casa. Viu a palavra pesada, né? Então, ela pesa tanto que ela coloca a resposta para inadequada. Letra D, uma demonstração do quanto as pessoas precisam de paz e tranquilidade. A letra D também é uma resposta adequada. Letra E, um efeito de nostalgia artificial, induzido pela calmaria do jardim. Aí a palavra artificial pesou aqui. Então, olha só, entre as letras B e D, qual é a mais adequada? A mais adequada é a letra D. Por que a letra D é a mais adequada? Porque o texto fala de paz. Então, a letra D também falou de paz. Está aqui, olha. O texto fala que o jardim transmite paz. Então, a palavra paz, ela qualifica a letra D como mais adequada em relação à letra B, certo? Então, a letra D tem mais pistas, evidências em relação à letra... Olha a letra B, uma reação puramente saudosa de uma vivência que ficou no passado, percebeu? A letra D, uma demonstração do quanto as pessoas precisam de paz. Então, o texto falou de pessoas, falou de paz. Então, a letra D tem mais evidências do que a letra B. Por isso, ela é a resposta. Tudo bem? Eu vou ficar por aqui com vocês. Numa próxima vez, a gente entra com mais umas dicas de interpretação, certo? Só para fechar aqui, o material que você tem em mãos aí, né? Já vou encerrar a aula. A quinta questão, o muro na parte final do texto pode ser interpretado como um símbolo de... Tá aqui, olha, letra D também, tá? A separação entre a correria das pessoas. Olha só, a quinta questão, né? O muro na parte final do texto pode ser interpretado como símbolo de... Letra A. Vamos lá fazer aqui. Vamos terminar então o material, né? Vamos terminar o material. Então, o muro na parte final do texto pode ser interpretado como símbolo de... Letra A. Uma barreira física capaz de impedir as pessoas de contemplarem a beleza da vida. Olha só. Capaz de impedir as pessoas de contemplarem. As pessoas passavam e elas nem percebiam, certo? E não é beleza da vida, seria o jardim, né? O jardim. Lembrando que o texto não fala de beleza, certo? Letra B, uma proteção necessária para preservar a beleza natural do jardim em relação aos prédios altos e ruas movimentadas da cidade. Não é uma proteção necessária. O muro não é uma proteção necessária. Era um muro simples. Lembra que fala, está aqui, olha, é um muro simples, está aqui, olha. Muro, olha aqui, ó, um muro simples. Certo? Letra C,
contradição entre um mundo de pressa e um mundo de esperança. A letra C não está errada, mas ela ficou um pouco vaga, certo? Vaga. Então, é uma resposta adequada. Entretanto, a letra D é mais adequada do que a letra C. Olha aqui, ó. A letra C fala contradição entre um mundo de pressa e um mundo de esperança. Tudo bem. Só que a letra D fala separação entre a correria das pessoas e a paz experienciada no jardim. É muito mais específico, percebeu? As pessoas passavam tão apressadas que nem percebiam que aquele muro simples, por trás dele estava um jardim. Então, a correria das pessoas passavam apressadas e a paz experienciada no jardim. Então, aí está a resposta. A letra E. O limite para o esquecimento dos problemas da cidade e o despertar da esperança. Esquecimento dos problemas da cidade. Olha só, a letra D, ela também não está errada, mas ela não é a mais adequada. Esquecimento dos problemas da cidade. O texto não fala de esquecimento dos problemas da cidade. Ele fala de paz. Ele fala de, como se voltasse para casa, certo? Silenciar o cansaço, despertar a fé e a esperança. Silenciar o cansaço, tipo assim, sentar um pouco, acomodar, aquietar. Essa é a condição. Despertar a fé e a esperança. Então não fala de esquecimento dos problemas, tudo bem? Por isso que a letra D responde a quinta. E vamos à última aqui, vamos lá. Entre os termos que compõem o texto, só para terminar, não é para não ficar vago aqui o trabalho. Entre os termos que compõem o texto, assinale a opção que contém somente monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos. Monossílabo tônico, para ser monossílabo tônico, deve possuir, então, monossílabo tônico, deve possuir única sílaba só para a gente ficar com mais. Então, para ser monossílabo, possuir única sílaba, e significado próprio. Quando a justificativa deve receber acento gráfico. Então, isso caracteriza monossílabo tônico, tudo bem? Tônico, por isso, tônico. Então, qual é o caráter do monossílabo tônico? Qual é? Vamos lá verificar. Primeiro caráter, possuir única sílaba. Lógico, para ser monossílabo, tem que ter única sílaba. Segundo caráter, tem que possuir significado próprio. Significado próprio. Deixa eu tirar esse laranja que ficou meio estranho, colocar um amarelinho mesmo. Então aqui, olha, única sílaba. Significado próprio. Certo? E o terceiro fator, quando a justificativa deve receber acento gráfico. Quando a justificativa. Como assim quando há?
quando há uma regra, certo? Uma justificativa de regra. Que bom, Vilani Andrade, parabéns, não é? Não está ruim interpretar. Maravilha, Vilani, maravilha, maravilha. Obrigado, gratidão recebida. Muito obrigado pela sua demonstração de carinho, Vilani. Olha só. Então, nesse caso aqui, olha, para ser monossílabo tônico, então possui única sílaba, significado próprio, e quando houver justificativa, receber acento gráfico. Veja lá. Isso aqui me faz entender que, por exemplo, na letra, olha só, na letra C, a palavra atrás. Atrás, olha só, atrás tem 2 sílabas. Se atrás tem 2 sílabas, não pode ser monossílabo. Na letra D, a palavra como tem 2 sílabas. Se a palavra como tem 2 sílabas, não pode ser monossílabo. Na letra E, a palavra ruas tem 2 sílabas. Ruas. Se a palavra ruas tem 2 sílabas, não pode ser monossílabo, porque monossílabo tem que ter única sílaba. Se tiver 2 sílabas, já é dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. Lembra disso? 4 sílabas ou mais, polissílabo. Então, polissílabo, trissílabo, dissílabo, mono. O que é mono? Única. Então, a prerrogativa de monossílabo é ter única sílaba. Sendo assim, a letra C está fora, a letra D está fora, a letra E também está fora. Só sobra a letra, né? Então está fora a letra E, letra D, letra C. Só sobra a letra B e A. A letra B, a palavra que. A palavra que não possui significado próprio. Que, né? Mas que não seria pergunta, não. Aquele que pergunta, aquele que da pergunta é assim, não confunda. O que da pergunta é assim, olha, que. Ele é um substantivo, tá? Ele tem um circunflexo. Essa é a diferença. O que é aqui, ó. É um interrogativo. Ele é interrogativo, perdão, um pronome interrogativo. Ele tem circunflexo. Esse que aqui é conjunção. Conjunção. Não é um interrogativo. Então, mas mesmo que você se confundisse com o que, das. Qual é o significado próprio de das? Então tá aqui, olha. A palavra que não tem significado próprio, das não tem significado próprio. Então, por isso, a resposta vai ser letra A. A palavra mãos, letra A. A palavra mãos tem uma sílaba, significado próprio. Seu tem única sílaba, significado próprio. Paz tem única sílaba, significado próprio. Aqui fechamos, então, tudo bem? Fechou? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Desde já, né, uma boa tarde. Você segue agora com o professor Edivander Marinho, aula magnífica de geografia. Então, muita paz, muita bênção de Deus para a sua vida. Fique firme, siga bem e, se Deus quiser, nos reencontraremos terça-feira que vem na minha aula de redação. Por hoje, forte abraço, até mais.